Olá, povão, tudo bem? Eu publiquei o último vídeo aqui sobre a questão dos videogames e o comportamento violento. Os videogames com jogos violentos estão correlacionados ao desenvolvimento, ao aparecimento do comportamento violento? Essa é a questão que eu enfrentei aqui no último vídeo, porque é uma discussão que foi levantada por esquerdistas e direitistas, lulistas e bolsonaristas, né, nos últimos dias, últimos meses, e de fato eu fiquei surpreso, né? Eu expliquei isso no vídeo, vou colocar aqui o vídeo para vocês, tá? De saber que sim, que havia uma correlação, havia vários estudos demonstrando essa correlação, né? Apresentei aqui uma revisão sistemática bem importante, um estudo experimental, mas também apontei que havia resultados positivos em jogos que são jogos pró-sociais, né? E eu quero discutir aqui com vocês por que que isso acontece. Por que que nós temos esta correlação? Então eu vou trazer, claro, algumas informações aqui de pesquisas básicas sobre comportamento humano, né? A gente conhece muito de um campo da ciência chamada ciência básica. E a gente bebe dessa ciência básica para a gente entender fenômenos aplicados. E eu vou dizer mais. Eu vou argumentar aqui por que, na minha interpretação, isso tende a aumentar, a ficar pior ainda, né, no rumo que nós estamos, embora não quer dizer necessariamente que nós não possamos fazer outras coisas e mudar. Eu vou discutir um pouco com vocês aqui. Então eu vou trazer um pouco aqui dessa pesquisa básica para a gente conversar por que que isso acontece, por que que eventualmente as pessoas desenvolvem comportamentos violentos por conta de videogame. E discutir também aquele argumento mais clássico, raso e bem equivocado. Ah, quer dizer, então é porque eu joguei Mortal Kombat, então quer dizer que eu sou violento? Olha quanta gente aí que jogou e que não é violento. Não é isso, você tem que... Vamos pensar um pouco mais aqui sobre ciência, tá bom? Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação e com pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E o campo de atuação meu, de pesquisa, é um campo que nós chamamos de análise do comportamento. Isso é uma ciência que foi fundada por um cara chamado B.F. Skinner, né? Que analisa o comportamento humano de uma maneira científica, né? Existem outras formas também científicas de analisar, mas essa é uma forma específica com um compromisso muito grande com ciência. E aí, dentro deste campo, os seres humanos são considerados parte da natureza. Tanto que a análise do comportamento é uma ciência autoproclamada, né? Ciência da natureza. Ela não é uma ciência humana, porque essa ideia de que existe uma ciência que é da natureza e uma que é ciência humana, parece que os seres humanos não fazem parte da natureza. Isso é uma coisa que é inadmissível do ponto de vista dessa perspectiva filosófica mais comprometida com a ciência, no nosso entendimento, né? Pois bem, essa ciência, ela estuda como é que os seres humanos se comportam. A ideia é mais ou menos o seguinte: os seres humanos se comportam, eles fazem coisas. Eles fazem coisas que a gente consegue ver, né? Comportamentos públicos. Se você pode ver um comportamento meu, é porque ele é público, ainda que eu possa fazê-lo de maneira privada, né? Eu posso trocar de roupa no banheiro, estou fazendo de maneira privada, mas ele é público, porque é passível de ver. Se alguém estiver no banheiro, vai ver. É diferente do pensamento. O pensamento é um comportamento privado, você não vê o meu pensamento, né? Talvez no futuro, se a gente tiver outros equipamentos, ele se torne um comportamento público, né? Porque a gente consegue interpretar. Tem ferramentas de inteligência artificial tentando fazer isso, né? Mas ainda não temos isso. Pois bem, então nós estudamos como é que o comportamento ele está relacionado com os estímulos do ambiente. Por quê? Como o ser humano ele é parte da natureza, se um comportamento acontece, ou seja, uma mudança de estímulo acontece, isso está relacionado a uma mudança anterior, porque a natureza são as coisas interrelacionadas. Não pode surgir do nada, surgir, sei lá, de outra dimensão, sei lá, da onde, né? Comportamento, ou seja, uma mudança na natureza só pode ser decorrente de uma outra mudança na natureza, né? Então, quando a gente olha para o comportamento humano, a gente faz o que a gente chama de análise funcional. Ou seja, qual é a função, a relação funcional entre as variáveis do ambiente. E no caso do comportamento, o que a gente olha basicamente é qual é o antecedente ou quais são os estímulos antecedentes que têm relação funcional com esse comportamento. E depois que o comportamento acontece, quais são as consequências, quais são as mudanças do ambiente que alteram a probabilidade desse comportamento no futuro, né? Então isso é a consequência. Tem consequências que são reforçadoras,
tem consequências que são punidoras, e os antecedentes também você tem várias categorias, né? Tem os estímulos discriminativos, estímulos deltas, tem a operação motivacional, que eu não vou explicar todas essas coisas aqui agora. Mas eu quero discutir aqui um pouco com vocês essa questão da correlação entre violência e videogame, né? Ora, quando a gente se comporta, a gente aprende a se comportar de uma certa forma, por exemplo, vamos pensar assim, em termos evolutivos, vamos imaginar lá atrás, num passado longínquo, em que as pessoas estavam lá perambulando, né? eram nômades, os seres humanos eram nômades, e aí eles tinham contato com alguma coisa que era perigosa, por exemplo, cobras, serpentes, né? E aí esses indivíduos, ou eles eram mordidos e eventualmente morriam, ou eles eram mais rápidos, eles fugiam e eles não morriam. Por exemplo, um indivíduo que quando via uma cobra, corria, saía, ele sentia alguma coisa, uma aversão, um medo, né, que a gente pode chamar de medo, alguma emoção próxima disso, e ele corria, ele tinha mais probabilidade de sobreviver, portanto, de ter mais filhos e deixar a sua genética. Portanto, aquelas propensões genéticas daquele indivíduo, inclusive sentir essas coisas diante desse estímulo, tinha maior probabilidade de ser passado para a próxima geração, certo? Só que, vamos imaginar que não fosse uma cobra, mas fosse uma outra coisa, relativamente parecida com uma cobra. Ou que fosse uma outra cobra diferente. Aí você tem um contato com uma cascavel, depois você tem uma coral, depois você tem, sei lá, jararaca, sei lá, qualquer outra cobra. Esse indivíduo iria correr ou não? Ele precisava ser a mesma cobra diante da qual ele tem uma experiência. Ou só uma cobra específica que ele tem lá aversão. Ora, é claro que o indivíduo que tem maior probabilidade de sobreviver é aquele indivíduo que aprendia a se comportar, né, de uma maneira defensiva, não só diante de uma cobra, mas de outras coisas que guardavam propriedades físicas em comum com a primeira cobra, mas que não eram exatamente iguais, ou seja, que aprendia uma generalização de estímulos, né? Vamos imaginar o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o que isso quer dizer. Vamos imaginar que eu tenha um vizinho que tem um cachorro, ele peça para eu colocar a ração para ele ali todo dia, eu vou lá colocar e um belo dia esse cachorro me morde, digamos que seja um Rottweiler. É um negócio terrível, eu perco carne, tendões, eu desmaio, enfim, uma situação terrível, né? Tem um sofrimento extremo, certo? Bom, vamos imaginar que eu fui para o hospital, fiz cirurgia, voltei para casa. E aí, eu vou virar ali para a esquerda, onde fica esse vizinho, e vejo esse Rottweiler. O que eu vou sentir? Eu vou sentir medo, né? Eu vou colocar esse nome assim, eu vou ofegar, eu vou respirar mais forte e também vou ter suor, meu coração vai bater mais forte, eu vou pensar coisas que são dolorosas e tal. Ou seja, todas essas coisas a gente vai dar o nome de medo. Por quê? Porque no passado, aquele Rottweiler, a forma física dele esteve na presença de muita dor, muito sofrimento. Então, uma coisa ganhou as propriedades da outra, né? A gente chama isso de condicionamento respondente. Vocês já devem ter ouvido falar do experimento do Pavlov sobre isso. Pois bem, mas vamos imaginar o seguinte, que eu não vá para a esquerda. Eu falo, não, na esquerda tem aquele cachorro. Eu vou para a direita. E eu encontro com outro Rottweiler. Eu sei que não é o mesmo, porque o do meu vizinho está lá, trancado, sei lá, tem certas características. Eu vejo um outro que é diferente. É outro cachorro. Eu também vou sentir medo. Por quê? Porque aquele outro Rottweiler, ele guarda propriedades físicas em comum com o primeiro. Ele tem semelhanças. Ele é da mesma cor, mais ou menos do mesmo tamanho, certas coisas em relação ao formato. Então, isso guarda propriedades físicas em comum. Portanto, eu generalizo. Aquilo que eu aprendo diante de um estímulo, eu vou apresentar também o mesmo comportamento diante de outros estímulos que guardam propriedades físicas em comum. Essa é uma característica biológica minha enquanto seres humanos. Não são só seres humanos que generalizam, tá? Mas aqui eu vou ficar só nos seres humanos. Então, é uma característica dos seres humanos generalizar. Mas vamos imaginar que não seja um Rottweiler. Seja sei lá, um pastor alemão. E aí? Eu vou sentir também medo? A resposta é sim. Muito provavelmente sim. Por quê? Porque o pastor alemão é mais diferente
Mas ele também guarda propriedades físicas em comum com o Rottweiler. Ele também é um cachorro, também tem 4 patas, uma orelhinha, tal, uma bocona e tal. E se for um cachorro caramelo, que ele é bem menor, né? O famoso cachorro caramelo, patrimônio brasileiro aí. Eu também provavelmente vou sentir, mas eu vou sentir menos provavelmente, porque ele guarda propriedades físicas em comum, mas menos, em menor proporção. Portanto, eu também vou sentir. E se ele for menor? E menor, bem pequenininho, for um chihuahua? Não sei, posso sentir, posso não sentir. Bom, a minha generalização, ou seja, o quanto eu sinto a mesma coisa diante de outros estímulos que guardam propriedades físicas em comum, mas não são a mesma coisa, ou seja, eu vou sentir até mais medo diante de um cachorro maior, sei lá, um machine napolitano, por exemplo, e vou sentir menos de outros menores, até onde eu sinto aqui. Digamos que no chihuahua eu não sinto, mas um pouquinho a mais, um pouco maior eu sinto. Isso aqui, essa margem, esse range, a gente chama de gradiente de generalização. Pode ser que a minha aprendizagem seja tão generalizada que eu sinta diante de cachorros pequenos, diante do chihuahua, diante, inclusive, de animais de pelúcia. Pode ser que eu sinta, inclusive, diante de animais de pelúcia. Você tem algum medo que atingiu animais de pelúcia ou outras coisas semelhantes, você coloca aqui nos comentários para a gente dialogar. Isso pode acontecer. Então, isso é a generalização. Eu aprendo a me comportar diante de um certo estímulo, né, do ambiente, tanto antecedente quanto consequência, e esse estímulo pode variar, né? E eu aprendo a me comportar diante de estímulos relativamente diferentes. Quando alguém aprende em casa a ler, ou na escola, a ler e a escrever, ele aprende diante de uma lousa em que tem uma certa letra da professora e também diante de um livro que usa uma certa fonte, né? Um Calibri, sei lá, Arial, sei lá qual a fonte que usa. Mas ele precisa desta habilidade, a que nós chamamos de generalização, para ler outras letras de outras pessoas, talvez não a minha, que aí também é exagero, né? Aí querer demais. Está fora do gradiente de generalização, mas a maioria deles, né? Ler em outras fontes diferentes. Por exemplo, agora, se você olhar aí, talvez seja uma fonte diferente, mas curtir, você entende? Clica aí para ver se você entende. Nesse sininho aí, não é um sino como qualquer sino, mas você entende que é um sino. Clica aí para você botar para receber todos. Se inscrever no canal, põe aí, inscreva-se. Né? São estímulos diferentes, talvez de outros lugares que você tenha acessado. Até entre o celular e o computador é diferente, mas a gente generaliza. Bom, mas por que eu quis falar tudo isso, né? Para dizer o seguinte, que quando a gente joga videogame, a gente tem certos estímulos que estão chegando até a gente. Esses estímulos, de um modo geral, estão em telas, né? Em telas que a gente assiste, né? A gente tem console, ou está no computador, ou a tela do próprio computador. E a gente tem um estímulo que a gente está vendo. Esses estímulos, eles são mais ou menos realistas. E a grande questão que eu quero colocar aqui é o seguinte: cada vez mais, eles têm mais propriedades físicas em comum com a realidade. Então, é claro que mesmo hoje, diante de todo o nosso aparato tecnológico, não quer dizer que todos os jogos vão seguir isso, né? Se você pega, por exemplo, jogos da Nintendo, como Kirby, é um gráfico totalmente estilizado, Mario, totalmente estilizado, cartunesco. Mesmo jogos violentos podem ser cartunescos. Por exemplo, Fortnite, né? Ele é totalmente cartunesco. Ele não parece com a realidade. Ele é totalmente diferente. Agora, se você olha os jogos mais recentes, né? Que a gente chama de nova geração, principalmente os de nova geração, você vai ver jogos que têm uma semelhança muito maior com a realidade. Olha, por exemplo, The Last of Us 2. Olha, por exemplo, jogos como o Call of Duty mais recente. Olha para você ver, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, né, de ver aquilo que a gente chama de Unreal Engine. Teve uma demonstração recente da Unreal Engine 5, né, que foi do Hellblade no Xbox, que é impressionante. O grau de realismo daquilo. O próprio Hellblade 1 é muito realista, mas o Hellblade 2, nessa imagem, é muito realista. Então você tem muitas coisas muito realistas. Você pega, sei lá, o Assassin's Creed mais novo, né, comparando com os antigos, com o 1, 2 e 3, né, com o Ezio Collection,
por exemplo, ou com 3, e se você compara com Valhalla, com Odyssey, até com Origins, é muito diferente, né? É muito mais realista, ou seja, os estímulos que a gente está, a partir dos quais a gente responde, a gente emite a resposta, eles são estímulos muito mais realistas, né? Se você pega Cruising USA no passado e pega hoje, estou falando de jogo de corrida, né? E pega hoje, por exemplo, como comparação o Horizon 5, né? É uma coisa totalmente diferente. E aí, diante desses vários estímulos que a gente tem em contato nos jogos, a gente se comporta. A gente se comporta como? A gente faz alguma coisa. Esta alguma coisa que a gente faz ou é atirar nas pessoas, é jogar bomba, ou é esfaquear, ou é dar espadada, ou é sei lá o quê. Ou é pular em cima das pessoas, né, que nem o Mario, é fazer alguma coisa. Esta alguma coisa que a gente faz, ela é mais realista, é mais próximo de um comportamento real ou é menos? Então, no caso do Mario, você pula em cima da cabeça, você voa, você, sei lá, pega um cogumelo, joga uma bolinha de fogo. Elas são muito mais irrealistas, né? Mas tem outros casos muito mais realistas. Você pega, por exemplo, jogos de FPS, o Call of Duty, por exemplo, né? o Counter-Strike, né? É muito mais realista. Você vê pessoas, em tese, né? Estímulos que têm muitas propriedades físicas em comum com pessoas e você atira. Você joga bomba, sei lá, você esfaqueia, você faz uma porção de coisas, né? Lá no Assassin's Creed, você joga flecha, esfaqueia, usa a lâmina lá para poder matar as pessoas. Então você emite comportamentos que são muito mais próximos, muito mais realistas. Tem muitos desses jogos que são em primeira pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está jogando, você não tem um boneco que você está vendo que está emitindo um comportamento, que de certa forma terceiriza de alguma forma o comportamento. É você. Você olha como esse nosso olhar. A gente chama isso de visão subjetiva, uma visão de uma pessoa. Você vê as suas mãos, a ponta das suas mãos assim, e você vê a faca, a arma e tal, e você emite comportamento. Muitos jogos de FPS têm essa característica, né? E mais do que isso, você tem certas consequências que também são reforçadoras e que, portanto, a pergunta é, quando você está diante de estímulos que guardam muitas propriedades físicas em comum, na vida real, por que você não vai emitir o mesmo comportamento? Por que aquele mesmo estímulo, já que ele é tão parecido na vida real, por que ele não vai evocar o mesmo comportamento? É improvável, do ponto de vista da ciência básica, que isso de fato aconteça. Realmente, né? É improvável que isso de fato aconteça. Ou seja, que a gente tenha uma cisão, uma discriminação, porque o contrário de generalização é discriminação, ou seja, você se comporta diante de certos estímulos, mas você tem certas mudanças de estímulo que faz você se comportar em outro contexto de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou no meu quarto, e aí eu fico pelado, porque eu vou fazer alguma coisa, vou trocar roupa, por exemplo, fico pelado. Só que aí tem uma mudança de estímulos muito sutil no ambiente, só uma mudançazinha. Qual é a mudançazinha? Eu estou falando com alguém numa chamada no Zoom, estou fazendo uma aula. Olha, essa mudançazinha é tão pequenininha, o computador está no mesmo lugar. A única diferença é que está logado no Zoom. Essa pequenina mudança do ambiente, ela é central. Ela provoca uma mudança do ambiente que ela deve controlar a minha resposta. De modo que eu discrimine que se isso está ligado, então eu não posso ficar pelado ali diante daquele mesmo lugar. É muito sutil a gente aprender diante de que estímulos que a gente generaliza o comportamento, diante dos quais a gente discrimina o comportamento. Isso envolve uma área muito complexa, que é essa área de controle de estímulos, como a gente chama. Né? Então, quais são os aspectos que fazem a gente diferenciar, discriminar um jogo de vida real? Certo? A gente pode pensar em vários mecanismos que podem acontecer, né? O próprio processo de estar numa tela, né? Os jogos são realistas, mas não são realistas o suficiente para a gente confundir com vida real. Mas isso tem se modificado, eu vou falar sobre isso. Então, talvez esses aspectos produzam uma certa discriminação. Mas o que a gente vê é que esses aspectos que podem produzir uma certa discriminação, eles estão se esvaindo. Né? E aí o que eu quero dizer? Que, no meu entendimento, é mais provável que essa correlação aumente, essa relação funcional aumente. Por quê? Porque esses aspectos que discriminam o game da vida real, eles têm se esvaído, eles têm se reduzido. Primeiro, porque os gráficos têm ficado cada vez mais indistinguíveis de vida real.
E aí, principalmente o Unreal Engine 5, mas tem outros motores gráficos também de outras empresas que estão no mesmo sentido. Tem muitos jogos que realmente estão muito próximos de uma visão real, né? Eu dei o exemplo do Horizon, que é o jogo de corrida. Realmente, apareceram várias situações na internet de comentários, pessoas que fizeram notícias com imagens de jogos de videogame, né? Não só o Horizon, como também o Gran Turismo, que é do PlayStation, achando que era a vida real, né? Por quê? Porque está muito difícil de distinguir uma coisa da outra. E o segundo é que a gente tem mais jogos em primeira pessoa e outros equipamentos, outros devices, né, surgindo que tornam mais difícil essa distinção. Por exemplo, os equipamentos de realidade virtual. Então, saiu recentemente o PSVR 2 do PlayStation 5, né? Que ele é uma evolução muito grande do PSVR 1, né? Que traz uma imersão muito grande. Então, você está com aquele capacete, né? Usando o PSVR 2, ele tem só um fio que torna a experiência mais fluida. Ele consegue ver onde no ambiente você pode se movimentar e não bater em alguma coisa, que torna a experiência mais fluida. E mais do que isso, ele tem um feedback tátil no próprio capacete. Quer dizer, se você está andando e você sofre um acidente no jogo, você sente uma tremidinha aqui, né? Você tem um feedback tátil aqui, além dos controles. Então, é tudo para chegar numa situação em que nós, eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto, mas que talvez seja didática para as pessoas, que o nosso cérebro não consegue mais distinguir se você está na vida real ou se você está num jogo. E se isso é verdade, do ponto de vista da percepção, também é verdade do ponto de vista do comportamento. Que aspectos do ambiente produziriam uma discriminação entre aquilo que eu estou fazendo e que só posso fazer ali e aquilo que eu posso fazer também em outros lugares? Tudo isso torna muito preocupante o futuro da nossa relação com os videogames. O que eu não estou querendo dizer que é para proibir. Não sei o que é para fazer. O que é para fazer é um outro problema que não está fora da minha alçada. Os políticos têm que ver lá e a gente tem que fazer outras pesquisas sobre outras coisas. Talvez seja o caso de criar alguns mecanismos no videogame que produzam essa discriminação, se a gente souber quais são esses mecanismos. Talvez seja restringir a pessoas adultas, porque talvez os adultos não produzam esse mesmo resultado. A gente tem essas informações muito mais em criança e adolescente, que estão em fase de desenvolvimento. Talvez a gente tenha outras soluções, porque assim, existe uma correlação entre esses jogos e o comportamento violento. Uma correlação diferente de causalidade. Talvez se a gente mexer em outras variáveis, né? Essa não é a única variável. Você jogou o videogame de violento e aí você vira violento. Não é a única variável. Existem questões multidimensionais com muitas outras variáveis. Essa é só uma das variáveis, né? Então, se você mexer nas outras variáveis, você não precisa mexer nessa, deixa essa e pronto. E isso não vai produzir o comportamento. O problema é se a gente trabalhar bem nos outros, principalmente uma excelente educação, se a gente tiver um bom apoio aos pais, saúde psicológica, saúde mental, apoio de saúde mental, enfim, entre outras coisas. Talvez seja o caso. Talvez, porque a gente não consegue controlar essas variáveis, talvez só haja essa correlação porque não haja um bom apoio em termos de saúde mental. Se houver essa relação se quebra, né? Talvez, não sei. Mas o que é importante dizer é que não dá pra gente fazer aquela resposta infantil. Então eu joguei Mortal Kombat, então por isso eu vou ser violento. Não é assim que funciona. É assim. Eu vou pegar milhões de pessoas que jogam Mortal Kombat. O Mortal Kombat é um exemplo. O estudo não fala especificamente do Mortal Kombat, tá? Vou pegar um outro que tem mais a ver com violência armada. Milhões de pessoas jogam Call of Duty, certo? Milhões. Entre essas pessoas que jogam Call of Duty, eu tenho um certo percentual de pessoas que apresenta comportamento violento com armas. Eu tenho outras pessoas que não jogam Call of Duty, nenhum outro jogo similar. Essas outras pessoas, estatisticamente falando, quando eu olho, elas têm outras variáveis que são similares. São pessoas que eventualmente podem ter acesso à arma na mesma proporção, que têm certos padrões de vida que envolvem vários aspectos que são similares ao do outro grupo, mas entre este outro grupo que não joga esse tipo de jogo, o comportamento violento com arma aparece em menor probabilidade. Então, a gente só vai ter como fazer esse cálculo quando a gente olha para centenas ou milhares de pessoas, né? E compara centenas ou milhares de pessoas.
né, que tem acesso a uma certa variável e que não tem acesso a uma certa variável. Então, quando a gente olha para isso, os dados são bastante robustos, como eu mostrei no último vídeo. Vocês podem assistir lá e ver os dados que eu apresentei. Os dados são muito robustos e a gente precisa lidar com eles, porque a realidade ela existe, a gente querendo ou não querendo, independentemente do que a gente pense, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau para vocês.